Paz do Senhor Jesus, irmãos, motivo de muita alegria de estar aqui, trazendo uma palavra para o seu coração e para a sua meditação durante essa semana. E a palavra que eu gostaria de trazer para você está lá em Salmos 46, que diz o seguinte no verso 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Salmo maravilhoso, deixado para hoje nós, igreja. E interessante desse salmo é que o próprio Lutero, um homem conhecido da Reforma, utilizou esse Salmo 46 para compor um hino que ele escreveu chamado Castelo Forte. E até um trecho aqui desse hino que ele compôs que diz o seguinte: que Deus a luta vencerá, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder famílias, bens e poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está. Então eu acho interessante a maneira como esse salmo fala ao nosso coração e alguns pontos importantes que quem o escreveu deixou aqui para que nós pudéssemos meditar. Primeira coisa que eu queria dizer é que o salmo ele começa dizendo que Deus é o nosso refúgio. E ele repete refúgio por 3 vezes, primeiramente no verso 1, no verso 7 e no verso 11, deixando bem clara a importância que o salmista dava para Deus, dizendo: Ele é a nossa fortaleza, é nele que eu tenho a minha total confiança. E muitas pessoas, quando leem esse salmo, fazem menção a pelo menos 2 ou 3 situações onde Israel teve por um livramento completo de Deus, como o caso de Ezequias. Você vai encontrar na Bíblia em Isaías capítulo 36, em 2 Reis, no capítulo 18, e você bem conhece a história de Ezequias. Ele estava cercado dentro das muralhas de Jerusalém, e simplesmente o rei Senaqueribe da Síria vem invadir aquele lugar, e por diversas vezes zomba de Ezequias e do Deus de Ezequias, e a resposta de Ezequias foi buscar ao Senhor. Na arqueologia foi encontrado até alguns dizeres de Senaqueribe, onde ele disse que chegou a invadir cerca de 46 cidades, antes de chegar aonde Ezequias estava. E após zombar de Deus, após zombar daquele rei, o rei recorre ao Senhor. E após recorrer ao Senhor, você conhece a história, o Senhor manda um anjo e chega a matar cerca de 185 mil pessoas que estavam contra Jerusalém. E o povo é livrado, o povo é salvo graças ao poder do nosso Senhor. E isso é maravilhoso de se pensar, porque entender que a nossa vida precisa estar completamente dependente dele. E o interessante desse salmo é justamente isso, porque a nossa confiança precisa estar completamente no Senhor. E ele começa dizendo que o Senhor é o nosso refúgio. Ele diz que ele é a nossa fortaleza e o socorro bem presente. Mas o mais interessante é que no verso 3, ele diz o seguinte: ainda que venham as águas rugirem e se perturbar, ainda que os montes viessem a se abalar por causa da braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Interessante é que a dificuldade não deixou de vir, os problemas permaneciam e aconteciam. A grande diferença estava na busca do Senhor na hora da dificuldade. E aí vem a minha pergunta a você: a quem você tem buscado? A quem você tem entregue a sua vida no momento da angústia, da perseguição? Quando os montes se abalam, quando as estruturas lá fora, quando tudo parece que vai dar errado, a quem você recorre? Não há força no seu braço, não há força em você, não há força em mim, mas há força no Senhor Jesus. E há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário
das moradas do Altíssimo, porque Deus está no meio dela e ela não se abala. Amém? O interessante é que quando a gente fala de rio e de água, nós temos vários versículos do Novo Testamento apontando quem é esse rio, o que esse rio representa. João capítulo 4, verso 10 diz o seguinte: se vocês conhecerem o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria de pedido e ele lhe daria água viva. João capítulo 4, verso 13: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der lhe tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João capítulo 6, 35: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Apocalipse 22, verso 1: então o anjo me mostrou um rio de água viva, que era claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Aleluia. João capítulo 7, verso 37: no último dia e mais importante da festa, Jesus levantou e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Que você possa recorrer ao Senhor, que você possa ter uma vida de intimidade com Ele e ser cheio do Espírito Santo nos piores momentos da sua vida, porque é Ele que é o seu refúgio, é Ele que é a sua fortaleza. Não existe solução se não for através dEle. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa ser socorrido por aquele que nos guarda e nos cuida. Quando tudo parece que vai desabar, Deus é o nosso refúgio. Deus abençoe a sua vida.